Fala galera, só de boas? Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades. Confesso que fiquei bem relutante em abordar o tema do vídeo de hoje, uma vez que esse acontecimento me deixou profundamente consternado e reflexivo, até porque tem toda uma tragédia envolvida em torno desse assunto. E logo de cara vou avisando para vocês que o objetivo não é criar um sensacionalismo, né? Até porque o meu canal ele não é voltado a essas questões, e sim gerar uma reflexão das proporções negativas e absurdas que as redes sociais vêm se tornando aí graças a seus usuários, com a metodologia de que vale tudo, né, para obter o engajamento. E essa cultura do cancelamento, ela anda cada vez mais forte, cada vez mais fortalecida. E antes de começar, eu quero deixar minhas condolências aos familiares de uma moça que tirou a própria vida por ser vítima de uma notícia falsa disseminada nas redes sociais. Que Deus conforte o coração de vocês, dos familiares, e dê forças para continuar caminhando neste plano. Bom, o que eu tenho de informações do ocorrido em diversas fontes, e à medida que as notícias vêm surgindo, também pela questão aí de outros canais já estarem realizando vídeo a respeito desse assunto, é que o Instagram da página de entretenimento e fofoca da Choquei é uma rede social voltada à notícia de celebridades e fofocas. Ela tem mais de 22 milhões de seguidores. Postou prints falsos de um suposto caso do Whindersson com uma moça. E por causa dessa publicação, muitos fãs desta Choquei invadiram o perfil da moça. E é uma moça bem simples, não se tratava ainda de nenhuma famosa, de nenhuma influencer. E as pessoas entraram no perfil dela para desferir ofensas e xingamentos. E apesar de muitos pedidos da mãe da menina e da própria menina, a Choquei ela não se retratou, nem deletou a postagem. E para agravar a situação, o dono da página e outros influenciadores zombaram da moça com práticas aí de piadinha, né? Aquela famosa lacração. É o que vocês podem ver na tela, né? O dono da página ele simplesmente escreve isso, ó. Avisa pra ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Porque a menina, certamente, ela fez um texto, né? Pra falar, não sou eu que tô tendo caso com o Whindersson, né? Vocês devem estar aí confundindo e coisa do tipo. E o rapaz simplesmente desdenhou o dono da página, certo? E outros influenciadores aqui também, como a gente pode conferir. Tem uma tal de Teodoro, eu nem sei quem é essa entidade, assim, muito texto, não vou ler. E ela tem aí, teve 6.523 curtidas nesse comentário. E um tal de Wilson TVV. Meu Jesus, livro de Gênesis, que longo, não quero não. Talvez se você lesse um pouquinho do livro de Gênesis, você poderia tirar algum aprendizado, né? Pra não ficar escrevendo uma bosta dessas e desdenhando da moça, correto? Mas é isso que a gente vê, né? O tal do cancelamento sem nenhuma propriedade de causa, sem nenhum fundamento. E essa moça, segundo a família, ela já tinha um histórico de depressão, e com esse fator agravante dessa exposição negativa, dessa saturação mental, dessa saturação emocional, acabou tirando a própria vida. E depois, com a proporção do acontecimento, a Choquei excluiu a postagem com os prints da conversa da moça e do Whindersson, mas aí já era tarde demais, né? A moça Jéssica Vitória simplesmente teve seu nome vinculado a essa situação, desmentiu o caso, né? Aí foi vítima de chacota, porque ela fez um texto e a galera simplesmente anulou qualquer tipo de retratação que ela veio a fazer, né? Qualquer tipo de defesa. E até mesmo o Whindersson Nunes publicou uma nota negando o envolvimento aí com essa moça. Mas agora a pergunta que não vai calar: e agora? Certo? Quem que vai pagar por isso? E o que vai acontecer com os responsáveis que disseminaram essa notícia? Serão punidos? Fica a pergunta, né? Fica no ar. Uma coisa eu posso afirmar com convicção, ainda mais, logo de cara eu vou logo afirmando, eu não sigo nenhuma página de fofoca. Isso não é aí do meu estilo, das minhas escolhas.
Só, na minha visão, tá? Essas páginas de fofoca, entre outras futilidades, eu considero como conteúdo esdrúxulo. Sabe? É coisas que não somam em nada na nossa vida. Na minha visão, só trazem energia ruim pra nossa vida, né? Viver de fofoca, de picuinha. Porque veja isso, que artista peidou lá em tal festa, né? Ou que uma influencer fez uma dancinha e viralizou. Velho, sabe? Que preguiça disso, né? A vida é muito curta pra esse tipo de situação. Mas grande parte da população gosta disso, vai encarar isso como um entretenimento, que não tem maldade, coisa do tipo, né? Mas essa questão da fofoca, dessa cultura de artista, de entretenimento, já tá na cultura do brasileiro, né? Questão aí de futilidade, a real é essa. Fofoca, futilidade chama muito atenção. E você pegar uma página de conhecimento, vamos lá, de assuntos mais produtivos, e pega uma página de fofoca dessa, analisa o número de seguidores que você vai ver só pra qual que a moral vai? Pra página de fofoca. E o pior que essas páginas, elas vão influenciar demais o jovem moderninho, certo? Porque eles vão seguir essas tendências, vão espalhar o comportamento desse progressismo desvairado que temos por aí. E é complicado, né, minha gente? Vai ser o reflexo, certo? Você é o que você consome, não tem por onde. E pode aparecer até tosco nessa análise, mas são nessas pequenas coisinhas que a gente vê o porquê o nosso país está nessa situação. Simples, né? E se vocês cavarem mais, podem pesquisar. Essa página que disseminou essa notícia falsa, ela com certeza tem o rabo preso com questões políticas e ideológicas. Isso aí eu vou deixar para vocês procurarem. Pode procurar que vocês vão encontrar. Um monte de situação, podcast falando disso. Até porque eu não vou ficar dando moral pra esse tipo de página não, certo? Eu não vou ficar aqui falando e coisa do tipo. Até porque esse não é o propósito do vídeo, ficar falando da página e sim do ocorrido. E vamos ver agora, né, vinculando as questões políticas, né, se o governo solta alguma nota a respeito desse assunto, já que querem tanto regulamentar a internet, né, ou será que isso só tem um lado? Cala um lado e do outro tá tudo certo. Puxa a capivara pra ver se esses responsáveis dessa página possuem algum rabo preso. Que certamente aí alguma coisa vai ser encontrada. E meu povo, a cultura do cancelamento, ela emergiu como um fenômeno significativo na sociedade contemporânea, influenciando a maneira de como as pessoas se relacionam e se comunicam e também expressam opiniões. E isso pode acontecer com todo mundo, né? Uma notícia falsa ou algo retirado de contexto pode agora sim acabar com a sua vida e acaba, né? Certo? A cultura do cancelamento, pessoal, ela tem aí suas raízes na ascensão das redes sociais e na facilidade da disseminação de informações nessa era digital que a gente está vivendo. O termo cancelar refere-se ao ato de desaprovar publicamente uma pessoa, marca ou instituição devido a comportamentos considerados inaceitáveis. E se você promove uma notícia falsa, então, aí acabou, né? E as redes sociais, elas proporcionam um espaço onde as vozes individuais ganharam poder significativo, permitindo que as pessoas expressassem suas opiniões de maneira imediata e global. Aí é claro que a gente vai ter um mau uso nisso. Então, as principais características do cancelamento, né, e de como isso acontece. Rapidez e viralidade. A cultura do cancelamento ela vai se propagar muitas vezes de uma maneira muito rápida. Certo? Até um simples incidente, vamos colocar assim, pode se transformar numa tendência global em questão de horas. Você não consegue nem ver de onde surgiu o seu nome e tal fofoca e ao que e qual assunto isso está vinculado. Outra questão que a gente leva em consideração, julgamento público. Cancelar alguém frequentemente envolve um julgamento público absurdo, certo? Você vê o exemplo aí, ó, não quiseram nem ler o que a moça escreveu. Esse julgamento ele vai de ações passadas ou presentes de uma pessoa que são avaliadas e condenadas por um grande número de pessoas, muitas vezes aí, certo? Sem um processo justo. E as consequências, quais são as consequências para isso? Totalmente nocivas. Você vai ter, ó, cancelamento, ó, você pode ter a perda do seu emprego, da sua reputação, trabalho, impacto psicológico, né? Aí a gente tem uma pressão social hoje em dia que é muito grande,
E a questão da ostracização, que ela vai ser duradoura sobre a vida da pessoa cancelada. Então a pessoa, acontece tal determinado assunto, a pessoa sofre cancelamento e às vezes dependendo, esse assunto sempre vai vir à tona, por mais que ele já tenha passado, entenderam? E a gente tem uma dinâmica comportamental e cultural nessa questão do cancelamento. O medo de exposição, cultura do cancelamento, ela vai gerar um medo generalizado de você expressar opinião divergente. Imagina eu aqui, né, que tô fazendo um vídeo que eu posso ser cancelado a qualquer momento, né? Se eu sou um influencer e e produzo conteúdo, eu tenho uma alta probabilidade de sofrer cancelamento, como todo mundo, como todo criador de conteúdo tem. A gente tem que saber lidar com isso. Isso aqui é território só para os fortes, ainda mais para quem está começando também. Compreendem? Isso vai levar aí a questão do cancelamento, dessa exposição, vai levar uma autocensura. Aí a gente também tem o efeito manada. O efeito manada também, ele acaba sendo muito nocivo, porque a tendência de seguir uma multidão é acentuada nessa cultura. As pessoas elas vão se sentir-se compelidas, né, a aderir no cancelamento sem uma comprovação profunda da situação. Ou seja, você tem lá uma postagem, aí você vai ler o comentário, você não lê a postagem, mas você vai acessar o comentário. Aí você vai ver o quê? Um monte de situação, de opiniões, certo? De um mesmo lado, aí você vai lá no embalo, efeito manada, sem sequer analisar o contexto, sem sequer ver o outro lado da história. E aí, complicado, né, gente? A gente tem também a questão da falta da empatia. O cancelamento muitas vezes ele ocorre sem uma consideração adequada do contexto e das experiências individuais. Aí nesse caso essa falta de compaixão, de empatia, ela pode resultar em julgamentos precipitados e injustos, como aconteceu com essa moça. Sabe, gente, é uma questão muito difícil, viu? Muito difícil. Eu fico aí bem abismado com a situação que a gente tá vivendo. E vamos ver o que vai acontecer com essas páginas. Cara, 22 milhões de seguidores, isso chove de comentário, sabe? Bom, e vamos aguardar o desenrolar dessa triste história. E, gente, eu vou ficando por aqui. Infelizmente, aí é um assunto bem chato de lidar, mas vale a reflexão, né? Porque nem tudo pode ser em vão, correto? Poucas ideias e sangue nos olhos. Vou ficando por aqui, fiquem na paz, valeu, até a próxima, fui.